Boa noite a todos e a todas que nos assistem, né, nos acompanham nesta noite. Sejam todos bem-vindos à quarta jornada integrada de pesquisa, ensino e extensão e ao primeiro simpósio de pós-graduação do Instituto Federal Farroupilha, Campus Alegrete. Então, é uma alegria tê-los conosco nesta noite, em que traremos a temática sobre análise textual discursiva com a professora Maria do Carmo Galeazzi. Professora Maria do Carmo, seja bem-vinda. Vou fazer uma breve apresentação em relação à nossa palestrante desta noite. A professora Maria do Carmo, então, possui graduação em licenciatura em Ciências, habilitação Química pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, é bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com tese sobre o educar pela pesquisa na formação de professores de ciências. E, atualmente, é professora voluntária, né, atuando no programa de pós-graduação de Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde, com projetos de pesquisa relativos à formação de professores de ciências, programa este na FURG. Professora Maria do Carmo, é uma alegria termos a senhora conosco nesta noite, né, abrilhantando o nosso evento. Então, gostaríamos de dar as boas-vindas, né, em nome dos nossos colegas e estudantes e de todos aqueles que nos acompanham, e dizendo que a senhora fique à vontade, então, a palavra está com a senhora. Tá certo, eu queria primeiro dar um agradecimento, não é, ao Rafael, à Elisandra e à Raquel pelo convite de estar podendo conversar com vocês nessa noite. Nós estávamos, então, antes do início, falando, não é, de quanto podemos estar conversando por conta da tecnologia, não é? Eu fico muito satisfeita de estar podendo conversar com vocês e falar um pouco da análise textual discursiva. Então, o que eu me propus a falar hoje é um pouco, não é, sobre a base da análise textual discursiva, que tem ali, não é? E aí eu queria fazer dessa nossa conversa um diálogo, não é? Na medida em que vocês vão tendo perguntas, a Raquel, que nos acompanha, vai estar nos enviando essas perguntas, para a gente fazer dessa nossa conversa um diálogo, não é? Eu tenho aqui, eu enxergo, a Raquel me escreve, não é? Então, a abordagem fenomenológica hermenêutica da ATD, ela tem isso que está no título, assim, não é? É uma abordagem é uma metodologia de pesquisa, não é? E que ela se insere inicialmente com uma descrição buscando a compreensão. Cada palavra dessas é um mundo, não é? Na medida em que a gente vai entendendo como é que essas palavras historicamente se constituíram na nossa linguagem, não é? Mas antes de passar, por favor, Raquel, passa o próximo, antes da gente passar para eu falar mais sobre a ATD, não é? Não posso deixar de dizer desse momento triste que nós estamos vivendo, não é? E temos aí, não é? Eu sou fã da Mafalda, como muitos de vocês, com certeza, não é? E esse mês nós tivemos a morte do Quino, mas ele, desde muito tempo, não é? Ele desenhou a Mafalda por não mais que não chegou a 10 anos, não é? Os desenhos são antigos, mas a gente vê que já ele chamava atenção, não é? Para os nossos problemas, para esse mundo que vivemos, e com todos os problemas, não só ambientais, como sociais, não é? Que enfrentamos. E o próximo, Raquel, eu queria também dizer um pouco de mim, que vem no próximo slide, não é? Eu sou química, como a Elisandra. E nós temos aí, não é, uma figura
da Maria, não é? Que é uma das químicas antigas, e vocês veem a figura aí da bruxa, não é? Os químicos têm essa fama que eu assumo mesmo, não é? Eu sou a bruxa Siamecilda, uma pena não ter posto aqui a minha versão de bruxa, mas é um pouco a ideia de que a pesquisa, que é o que nós vamos falar hoje, né, ela vai para além do racional somente, não é? Então, eu trago esses dois slides, tanto do Quino, não é? Tanto a Mafalda, quanto a ideia da bruxa, não é? E da primeira química que está aí colocada, para a gente pensar numa componente importante que está posta na hermenêutica que vocês veem ali, que é a questão da estética, não é? Então, vamos falar um pouco sobre a origem da análise textual discursiva. Pode passar, Raquel. A ideia, gente, o que é, para muitos, talvez, que vocês estão chegando, estão pensando assim, mas o que é análise textual discursiva, para que serve, não é? Mas eu já vi que vocês, que tem ali o pessoal que está no programa de pós-graduação de vocês. Então, eu diria assim, primeiro de tudo, é uma metodologia, não é? E aí vocês vão dizer assim, tá, mas então qual é a diferença? Não está dito que é uma técnica, que é um método, por que ela diz que é uma metodologia? E para isso, não é, eu vou mostrar aqui para vocês, o que está escrito aqui pela Maria Aparecida Bicudo. Esse livro eu recebi hoje, não é? É um livro que eu tenho lá na minha sala, na FURG, mas eu não posso ir, então, comprei no sebo e chegou. Chegou hoje, eu estou muito satisfeita, não é? E a Maria Aparecida Bicudo, que é uma professora, não é, da educação matemática, acho que deve estar aposentada também, da Unimep, não é? Ela vai dizer por que ela trabalha com essa ideia de fenomenologia, de metodologia, perdão, porque ela vai dizer assim, é o logos do método, né? Qual é a razão de nós usarmos a análise textual discursiva e não análise do discurso, ou não análise do conteúdo, ou não sujeito coletivo, como é que discurso do sujeito coletivo, né? São todos modos diferentes de pensar a pesquisa, né? E a análise textual discursiva, ela diz assim, o autor, o pesquisador, de certa forma, vai inventando o seu caminho, não é? Então, ela vai dizer exatamente isso, que não é um método, é uma metodologia, certo? Então, isso eu acho que é bem interessante da gente pontuar, não é? Porque ela diferencia de método. Encontrei aqui, não é? Ela diz assim, é nessa trama tecida, não é? Porque vocês que estão na pesquisa, vocês sabem certamente tem disciplina, certamente tem muitas conversas, não é? E é nessa trama tecida que o logos, entendido como pensamento articulador, se doa à inteligibilidade presente na palavra metodologia, diferenciando-a de método. Isso é uma discussão que não tem fim, não é? Porque certamente quem vem de outro referencial teórico vai entender que é uma técnica, não é? Não, é só uma técnica, não tem absolutamente nada além disso, né? E tem sujeitos que a usam como técnica simplesmente nos seus procedimentos, que é uma coisa que nós vamos ver aqui. Mas vamos ver a origem disso, já está aí, certo? O Roque, nós estávamos falando, o Rafael foi orientado do professor Roque Moraes, que também foi meu orientador, não é? Ele me orientou em 1995, eu conheci o Roque em 1989, eu acho, ou 7, foi meu orientador de doutorado, e o Rafael foi um dos seus últimos orientados, não é? Ele se aposenta em 2009, né, e trabalha comigo aqui na FURG.
depois disso por 2 anos. E, então, ele era, não é, lá por 1994, por aí, ele era um sujeito teórico da análise de conteúdo, cujo referencial que ele usava era Bardan, não é? E olha o que a Bardan diz, assim, sobre análise de conteúdo, não é? Que é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e reprodução e recepção dessas mensagens. Isso ela escreveu lá em 1977, não é? Que é uma época, a partir de 1960, não é? Que é um movimento da pesquisa nas ciências sociais e humanas para se diferenciar da pesquisa quantitativa, não é? É por ali que começa a aparecer o termo pesquisa qualitativa, não é? E a Bardan escreve esse livro, né, que ganhou o mundo, né, ela teve uma nova edição em 2000, né, e continua sendo bastante usado por muitos pesquisadores, né, e o Rock era um deles, não é, reconhecido por Antônio Severino como o sujeito que estudava bastante a análise de conteúdo, não é? Então, isso começou exatamente na análise de conteúdo. Vamos para a próxima, Raquel. Então, quais são os procedimentos da análise de conteúdo, não é? Primeiro, qualquer pesquisa qualitativa, não é, que não vá lidar com números, não é? E vocês viram na lâmina anterior, não sei como se chama isso, slide, né? No slide anterior que falava em inferência a Bardan, não é? Porque ainda tinha essa ideia de quantificar palavras, não é? E isso foi mudando ao longo do tempo. Mas o que se fazia com os textos? Recolhia um conjunto de textos, não é? A preparação das informações, sejam entrevistas, sejam textos, né? Unitarização, não é? Dividir esse texto em unidades, depois reunir essas unidades por sentidos, não é? E formando as categorias, descrever e interpretar. Vejam que isso está num texto do Rock, de 1999, que eu não sei, eu tenho uma pilha de livros aqui, que eu não sei se é um livro que saiu na PUC, um livro que está esgotado, mas também, ou se é na Ciência e Educação. O livro que vocês estão me pedindo para referência é esse aqui, ó, Pesquisa Qualitativa, tá? De Maria Aparecida Vigiane Bicudo. Maria Aparecida, vou botar aqui, Aparecida Vigiane Bicudo. Aí acho que a Raquel consegue passar. Pesquisa qualitativa segundo visão fenomenológica. Não é muito fácil de achar esse livro, tá? Eu encontrei num sebo mesmo, né? Porque ele está esgotado. E ele é numa perspectiva fenomenológica que vocês viram que eu coloquei ali na primeira lâmina, que a TD tem uma perspectiva fenomenológica. Mas a análise de conteúdo, voltando, ela tinha esses procedimentos. E esses procedimentos, muitos deles, o Rock vai dar continuidade a eles, não é? Então, ela tem a análise textual discursiva, ela tem sua origem na análise de conteúdo. E eu sempre conto uma história, não é? Que por favor, pode pôr o próximo slide, Raquel.
Eu sempre conto uma história, não é, que é a história desse livro, Análise Textual Discursiva, não é? Que eu era aluna do Rock, eu acredito que estava iniciando o doutorado, e o Rock nos desafia, não é, a todos os alunos de doutorado dele, a entendermos a diferença entre análise de conteúdo, que ele trabalhava, e análise do discurso. E era muito forte, e ainda é isso, né? Na academia, é muito forte esses dois modos de analisar, não é? Não só esses, mas esses naquela época eram muito fortes. Isso era 1995. E ele propôs, então, que nós estudássemos, não é? Cada um de nós era responsável por uma apresentação referente à análise de conteúdo de outros autores, como Buenaga, Krippendorf, ou análise de discurso, segundo Habermas, segundo Foucault, não é? E aí todas, Manguinot, e aí todas as diferentes abordagens. Nós ficamos estudando isso durante, eu acredito que um semestre. No outro semestre, ele nos desafiou a lermos um conjunto de textos que ele tinha produzido enquanto nós apresentávamos os nossos textos, não é? E foi muito interessante, porque nós convencemos o Rock que o que ele estava propondo como análise não era mais análise de conteúdo como ele tinha escrito lá em 1999, né? Eu estou perdida no tempo, eu acho. Eu estou perdida no tempo. Isso foi em 1997. 1997. O texto que eu mostrei para vocês é de 1999. Então, vocês veem que essa transição, ela está acontecendo exatamente quando ele nos propõe esse estudo, para nós entendermos mais análise de conteúdo e análise de discurso, e ele nos propõe o conjunto de textos que deu origem a esse livro, Análise Textual Discursiva, e nós convencemos o Rock que ele não fazia mais análise de conteúdo, não é? Por muito tempo a gente não sabia que nome dar, se chamava só de análise textual, se chamava análise qualitativa, ficamos com muito tempo em dúvida quando, então, decidimos por análise textual discursiva, o Rock e eu. E eu coloquei aqui outro livro que está saindo, recém saiu esse, que é a tese do Rock, Percursos de Formação de Professores de Ciências. Essa tese ele terminou a tese de doutorado em 1990, eu tenho ela aqui comigo, um exemplar, não é? E um querido amigo meu, não é? Digitalizou a tese para mim, não é? E disso, então, eu fiz o livro e foi recém-lançado, não é? Mas por que eu coloquei aí? Porque nesse livro da tese, o Rock conta como que ele foi impactado pela fenomenologia, não é? E isso foi em 1990. Então, vocês vejam como a gente está imerso em diferentes modos de compreender o mundo, não é? E ele escreve nesse livro que a fenomenologia mudou completamente o modo como ele enxergava o mundo, não é? Mas ele só veio a escrever, trazendo essa abordagem fenomenológica a partir desses textos da análise textual discursiva, não é? Vamos para o próximo? É interessante, pode passar, Raquel, é interessante, gente, que aqui eu trago, não é, os fundamentos da análise textual discursiva, não é? Então, quem são os teóricos alguns deles, e aí vocês têm de novo o livro esse, ó, ver que é verdade, que ele é super importante para mim,
inclusive a Maria Aparecida Picudo, eu estive numa palestra, ela esteve aqui em Rio Grande, eu dizia assim, não é? Mas ela fala igual o rock, ela é a versão feminina do rock, não é? Porque eles pensavam muito, ele faleceu, ela continua muito atuante, não é? Eles abordam fenomenologicamente os fenômenos e é muito interessante de assisti-los, não é? Também tem aqui nesse nosso quadro, não é? O Heráclito. O Rock sempre dizia a grande frase do Heráclito, não é? Nunca é possível nós nos banharmos no mesmo rio duas vezes, porque nem nós somos os mesmos e nem as águas do rio são as mesmas, não é? Então, temos aí o Heráclito, o Rock, sem dúvida, que está aí, não é? Meio às nuvens, nos assistindo agora, da forma que é possível pensar que ele esteja, e tem também a filósofa Nadia Hermann, que vai trazer toda essa compreensão da hermenêutica, não é? Do lado da Nadia, vocês têm Russell. Russell foi o filósofo do século XIX que cunhou o termo fenomenologia, não é? Merleau-Ponty é um outro grande fenomenólogo, não é? O fenomenólogo das percepções. O Heidegger também, um fenomenólogo que dá uma guinada na hermenêutica, não é? A hermenêutica tem uma tradição desde que era para interpretar a Bíblia, não é? Mas o Heidegger vai dar uma grande guinada na hermenêutica, dizendo que a pesquisa tinha esquecido do ser, não é? Eu tenho, de certa forma, não falado muito em Heidegger, não é? Por conta da sua vinculação com o partido nazista, não é? Mas ele foi e é considerado um dos maiores filósofos, não é, do século XX. Abaixo, na linha de baixo, vocês têm Joel Martins. Joel Martins foi reitor da PUC, professor da Unicamp, e foi Joel Martins que trouxe a fenomenologia para o Brasil, não é? Então, foi aí que o Rock conheceu o Joel Martins, porque ele fazia como reitor da PUC, ele passou pelas PUCs do Brasil, explicando e trazendo a compreensão da fenomenologia, não é? E o Joel Martins foi orientador da professora Maria Aparecida Bicudo, tá? Do lado do Joel Martins, nós temos Gadamer, não é? Do lado dele, Flickinger, e do lado dele também, abaixo do Gadamer, nós temos Roden, que são os filósofos que, de certa forma, eu tenho estudado para compreender um pouco mais sobre isso que o Rock dizia, né, da abordagem hermenêutica e fenomenológica, aonde se sustentava a análise textual discursiva. Tá? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos indo, então, mais um pouco. Tá? Raquel, se tiver pergunta, tu me diz. Vocês estão bastante quietos, né? Gente, então, eu acho assim, ó, se alguma coisa vocês não estão entendendo, vocês me perguntem, né? Porque eu lembro de quando eu fiz mestrado, né? Eu lembro que quando eu cheguei para fazer mestrado, eu não conseguia nem dizer a palavra epistemologia, eu me atrapalhava, não é? Então, alguns de vocês provavelmente também estejam nessa situação, talvez não, obviamente, né? São passados mais de 40 anos, desde que eu comecei a pensar em pesquisa. Em todo caso,
não tenham absolutamente nenhuma restrição de me fazer pergunta, porque eu vou falando, como eu estou na frente, agora eu moro numa caixa, né? Porque a gente entra de uma sala, sai para outra sala, tudo por essa caixa que está aqui na minha frente. E eu não posso saber conversar com vocês, então eu vou divagando e às vezes não pode não ficar clara a nossa conversa, tá? Então, fiquem à vontade de fazer a pergunta mais genuína que vocês tiverem, né? Eu tenho uma grande lição de um professor emérito da FURG, que ele diz assim, não se perde pergunta de aluno, então, por favor, não me deixem acanhada e não me fazer pergunta, sinal que não valeu de nada a nossa conversa. Eu vou mostrar no slide próximo também 2 sujeitos que me acompanham na análise textual discursiva, né? Vocês têm aí a professora Beth, que ela é a professora Elizabeth Schmidt, ela trabalha comigo na análise textual discursiva desde os anos 2000, não é? Quando eu termino o meu doutorado e venho para a FURG, não é? Eu já era professora aqui desde 80, mas em todo caso eu entro no pós-graduação. Pós-graduação na FURG recém estava começando educação ambiental. E eu entro e nós começamos a trabalhar juntos em disciplinas de metodologia de pesquisa. Não é? E ao lado da Beth tem meu querido orientado, hoje professor na Universidade Federal do Paraná, professor Robson Simplício de Souza. Eles são, não só eles, não é? Eu tenho grandes parceiros, estava dizendo para o Rafael, para a Elisandra e para a Raquel, que vai sair agora um dossiê da análise textual discursiva, em que vários dos meus alunos e outros pesquisadores do Brasil têm textos, não é? Dizendo como é que fazem a análise textual discursiva. Isso vai provavelmente ser publicado em dezembro desse ano. O próximo, então, Raquel. Então, vocês veem aí que eu disse que é uma abordagem fenomenológica. Então, tem essa palavra. O que é um fenômeno? Não é? E esse professor Neves, não é? É um professor de Maringá, foi o último orientado de doutorado do Joel Martins, não é? E ele diz, então, que o que é um fenômeno? Para o Russell, não é, que é quem cunhou o termo, é o que se mostra a consciência como resultado de uma interrogação. É claro que a fenomenologia, desde o século XIX, não é, ela foi bastante problematizada, e uma das questões que muito levou crítica foi a ideia da consciência, né? Afinal de contas, o que seria isso, né? O Merleau-Ponty vai depois falar, não é, na ideia de percepção, e hoje a fenomenologia nem mais trata desse termo, não é, carregado que ele foi de tanta polissemia, diria assim, não é? Mas o que eu chamo a atenção é exatamente essa ideia da pergunta, que é, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem que ter uma pergunta. Vamos lá, temos uma pergunta, diz a Raquel. Vamos ver a pergunta, então. Bem na hora que é preciso que se tenha uma pergunta, não é? Vamos ver, tem aqui, que conselho que a senhora daria para o jovem pesquisador que se desafia a trabalhar com a ATD? Então, eu diria assim, a primeira delas, não é? É exatamente pensar qual é a pergunta que eu tenho que seja genuína, não é? Qual é a interrogação? O que me inquieta nesse modo? Eu estou começando a fazer pesquisa. O que me inquieta? Não é? Eu desafio quem fez a pergunta a me dizer assim, eu estou começando, o que me inquieta? Não é? Porque eu não tinha visto que era a Vivian Amada que está aí, não é?
minha jovem pesquisadora experiente, não é? Essa é a grande questão, da gente poder encontrar qual é a pergunta, qual é a interrogação, eu diria assim, né? O que nos inquieta em determinado fenômeno, não é? E escrever essa pergunta não é fácil, não é? Eu acredito que eu vou colocar aqui, não é? E acho que é a segunda vez que a Vivian me assiste, né? A Vivian estava dizendo para o pessoal, essa daqui é a minha apresentação da quarentena 2020, né? Porque eu venho repetindo, e acho que tu estavas aqui quando a Terezinha Rios disse que ela falava sempre a mesma questão, né? Eu tenho feito isso, eu sempre falo de ATD, não é? Então, vamos passar para o próximo, que acho que é essa ideia, assim, nós perseguirmos a nossa pergunta genuína, o que é que me inquieta, não é? E isso não a partir, e aí é exatamente a ideia da ATD, não a partir de um referencial pré-estabelecido. Isso não quer dizer que a gente não tenha teoria, não é? Mas a gente está exatamente aberto a perceber um fenômeno, não é? Lembra que eu botei ali o que é um fenômeno? Que é o sujeito estar, o fenômeno se mostra à nossa consciência, e isso é muito legal de pensar, né? Que é o fenômeno que se mostra, e não nós que observamos o fenômeno, aí está toda a diferença, não é? E então, o que aconteceu? De novo, eu vou falar nesse livro, né? Nesse livro, a Maria Aparecida coloca a pergunta do Russell, né? O Russell era um matemático e ele se perguntava, e se perguntou por muito tempo, o que é isso, a geometria? Né? O que é isso, mas o que é isso que se mostra? É a pergunta que ele fazia, ou seja, eu tenho um fenômeno que é chamado de geometria, como é que é isso que se mostra para nós, não é? Para o pesquisador. Então, a partir de eu ter encontrado essa pergunta, a minha pergunta sempre tem sido a mesma, né? Nesse formato que é o que eu pus aqui, ó. O que é isso que se mostra, tá? Foi um texto de uma turma de 2020, né? Da disciplina que eu faço todo semestre, todo ano no PPGEC, não é? No PPGEA e no programa de educação. O que é isso que se mostra de problematização, eu vi isso nos resumos, foi um outro exercício de pesquisa, não é? Mas poderia ser outra pergunta, desafio, não é, Vivian, tu que está aí, por isso que me elogiava tanto, né, vocês não sabem, a Vivian é minha querida mestranda, né, então, vê ali, faz uma pergunta, Vivian, o que é isso que se mostra, qual é a tua inquietação agora, nos diz em alguma pergunta, eu vou até pensar, não é? Que é isso que se mostra nos diários de uma pesquisadora iniciante. Não é? Nós temos outra pergunta, vamos lá. Poderia falar sobre as diferenças, exatamente, tá? Eu penso que vai poder ficar mais claro as diferenças entre os três, certo? Então, análise de conteúdo, eu diria assim, sempre tem que pensar, não é, que essas questões, elas vão avançando dependendo da onde a gente estuda. Então, certamente, tem autores muito atuais que ainda estudam análise de conteúdo. Esse ainda não quer dizer que eles não superaram, não tenho absolutamente preconceito com isso. Eles eles fizeram o que, de certa forma, o Rock estava querendo fazer, e nós o convencemos a ele chamar de outro nome, não é? Então, se alguém diz assim, o meu orientador
sugeriu que eu fizesse análise de conteúdo. Ótimo, é importante que o sujeito veja quem são os autores que seguem discutindo e aprofundando a análise de conteúdo, né? O que eu digo é que a análise de conteúdo, naquele momento em que eu fui me afastando dela, ela ainda tinha, por uma perspectiva da Bardan, uma ideia de técnica de análise, não é? E nós bem sabemos a diferença entre uma técnica, um método e uma metodologia, não é? Ou seja, a técnica eu obedeço, não é? Eu obedeço exatamente os procedimentos que estão aí, sem nenhuma racionalidade do pesquisador. Enquanto que, para nós químicos, o método também tem essa característica, né? Os métodos da analítica, eles têm esse fechamento num roteiro específico, especialmente, né, se são de determinação de quantidades e características físico-químicas, né? Mas a análise de conteúdo, como falei para vocês, os procedimentos são os mesmos da análise textual discursiva. Eles vão mudar, especialmente no momento em que eu faço e vejo uma pergunta. Dependendo da pergunta que eu faço, não tem sentido eu fazer análise textual discursiva. Por que que não tem sentido? Porque ela é uma abordagem fenomenológica, primeiro. Então, o pesquisador tem que entender, não é? Tem que entender-se nessa situação que o fenômeno que se mostra para ele, e não o contrário, não é? Porque se eu tenho uma teoria a priori, não é? E eu olho o fenômeno a partir desse óculos teórico, eu não vou deixar o fenômeno se mostrar, eu vou exatamente ver o fenômeno a partir daqueles óculos. Não é? Então, do outro lado, não é? A análise do discurso, ela tem óculos potentes, né? Para eu fazer uma análise de discurso, tem um conjunto de teóricos diferentes, não é? Que fazem todos muito interessantes e potentes, mas eu preciso saber dessas teorias, né? Profundamente, para poder fazer uma análise do discurso. Então, enquanto que a análise textual discursiva, e nisso mais próxima na análise de conteúdo, ela vai dizer assim, né, mas tem uma diferença, depois eu vou voltar a isso. Eu preciso deixar que o fenômeno se mostre. Isso é análise textual discursiva, é o fenômeno que se mostra. Na análise de conteúdo, as categorias que eu vou separar, geralmente são a priori, né? Eu tenho já os meus conjuntos de categorias que eu vou analisar. Então, assim, muito rapidamente, eu diria, esse óculos que eu coloco para fazer análise textual discursiva que é diferente. O óculos da análise de conteúdo é um, o óculos da análise textual discursiva é outro, o óculos de cada análise de discurso é outro, não é? Então, e o que eu diria que faz a diferença é a fenomenologia, não é? Exatamente, porque vai lá, o Heidegger que vai dizer isso, né? Nós temos que aprender a deixar que o fenômeno se mostre, né? E a gente vai pensar, mas como isso, o fenômeno vai se mostrar se eu que enxergo? Mas eu só posso enxergar aquilo que o fenômeno mostra para a minha consciência, né? Quer dizer, o fenômeno é infinito, um conjunto de infinitas coisas, né? Mas a minha condição de sujeito limitado histórico faz com que eu só possa perceber, só pode chegar na minha consciência um conjunto de coisas. Então, essa é a ideia da fenomenologia. Vamos ver que tem outra pergunta. Vamos ver.
Vamos ver se a Vivian escreveu a pergunta que ela faz para nos dar sentido. Ah, ela fez, ó. Eu não, é que eu estou longe da tela, não enxergo muito, né? Mas eu tenho que vir aqui para ler. Vivian, querida, o que é isso que se mostra do processo de constituição, ó, de uma professora pesquisadora no trabalho com ATD, não é? Então, a pergunta que a Vivian está fazendo aí é uma pergunta fenomenológica, que é a que eu tenho normalmente usado, né? Se a gente vai para uma outra metodologia, que é a cartografia, ela vai mudar a pergunta, não é? E a crítica vai ser exatamente nesse não é? E Kastrup, não é? Virginia Kastrup, que é a teórica da cartografia, vai dizer, nada é, tudo é sendo, né? Então, a pergunta muda. Por isso que eu falei lá que o importante é nós sabermos qual é e podermos inventando essa pergunta, né? E eu tenho imitado o Russell nisso, com esse tipo de pergunta e com essa mesmo que a Vivian colocou aí, não é? Que é a pergunta dela mesmo, como que ela vai se constituindo, não é? Enquanto pesquisadora que usa a ATD, não é? Vamos para o próximo, então. E aí, não é? Alguém disse, eu esqueci o nome, desculpe, mas a letra está pequenininha para mim aqui, não é? Que era, qual a diferença entre análise de conteúdo e ATD? Vocês vão ver aqui, os procedimentos são parecidos, ó. Produção do corpus, não é? O que é o corpus? Conjunto de entrevista, conjunto de textos, professora Mariana, não é? Unitarização do corpus, não é, Mariana? Também está nos dois, análise de conteúdo, análise de ATD, não é? Organização por aproximação de sentidos, também está nos dois, embora a análise de conteúdo diga que possa ser uma aproximação de diferentes formas, não é? Inclusive por palavras, não é? Quantas vezes a palavra professor aparece num texto, e isso gerar uma pesquisa quantitativa, não é? No caso da ATD, isso não fazemos inferência, não é? Mas a aproximação por sentido está nas duas, não é? Que sentidos o pesquisador atribui ao que está aí sendo dito, não é? E aí formam esses conjuntos, categorização inicial, categorização intermediária, o livro vai falar em subcategoria, categorização final, produção de metatextos, né? Os metatextos são os textos, conversávamos o Rafael, Elisandro e eu, que são os metatextos, é o resultado que a gente escreve, né? Quando faz uma pesquisa, seja um capítulo de uma categoria, seja um conjunto de mais de uma categoria, né? Então, aí tem muita proximidade, né? São muito diferentes os procedimentos dessas duas, com relação à análise do discurso, né? Análise, o corpus da análise de conteúdo, da análise textual discursiva, eu diria que ele é mais limitado, né? A análise do discurso, o discurso pode estar em diferentes lugares, não é? Então, me parece que é mais aberto, né? Mas eu falo exatamente do meu lugar, né? Eu não posso ficar me arvorando a diferenciar a partir da própria análise do discurso, né? Porque eu não as conheço profundamente, né? Espero poder exatamente conhecê-las para poder diferenciá-las mais. Mas, certamente, a análise do discurso não é uma abordagem fenomenológica, assim como não é uma abordagem fenomenológica a análise de conteúdo, não é? A análise de conteúdo nem se preocupa com isso, porque ela é, exatamente como a Bardan falou, uma técnica, não é? A análise do discurso é como tivesse, assim, teorias que amarram essas metodologias, não é? E a análise do discurso, ela vai ter lá os seus teóricos, não é? Seja Habermas na teoria crítica, seja Foucault, não é?
inicialmente pós-estruturalista e depois seguindo, né, abandonando todas as suas próprias teorias e criando a sua própria. Então, existe um modo de pensar, não é? Um modo de pensar o mundo e a pesquisa que faz com que eu use esse ou essa outra metodologia. Isso eu penso que não está muito presente na análise de conteúdo, não tem esse vínculo, porque ela foi inventada como uma técnica, não é? Vamos para o próximo, Mariana, não sei se te respondi, querida. Vamos para o próximo, que é... Deixa eu ver aqui. Ah, essa eu adoro, essa aí. Ali está o Neves, ó. Professor Neves, ele é de Maringá, Vivian, não é? Ele é da Universidade Estadual de Maringá, do Paraná, não é? E para falar da fenomenologia, eu encontrei esse desenho do touro do Picasso, não é? E o Picasso, então, fez isso, né? O touro, e foi retirando essa ideia da essência, né? O que é essencial num touro para que ele seja um touro? Essa ideia da fenomenologia, que é de todo o corpus que eu tenho, o que é exatamente que caracteriza esse fenômeno que eu estou pesquisando. Então, ele vai limpando o desenho, né? Vocês veem aí, ele vai deixando apenas traços no desenho, né? Linhas no desenho, e vai exatamente limpando até que o touro, lá no final, não é? O que caracteriza o touro? O chifre, o aparelho genital, não é? A genitália do touro, que senão ele é um boi, não é? E depois ele diz, ele assina, né? O que ele está dizendo ali, eu sou um touro, né? E a gente bem sabe que ele era exatamente um touro, Picasso. Essa ideia da fenomenologia que o professor Marcos Neves, a mim ficou muito claro o que significava essa abordagem fenomenológica. Eu tenho um fenômeno que se mostra e eu vou retirar desse fenômeno aquilo que para mim é essencial, não é? Vamos para o próximo. Uma outra característica que não está certamente na análise de conteúdo, e aí eu acho que começa mais a gente pensar na diferença, é a importância que tem, né? Nós sabemos que alguns de vocês devem ser da área da linguística, não é? E sabe que nós falamos metáforas o tempo todo, né? No entanto, a ideia de que a metáfora, ela traz conhecimento, é uma ideia mais recente, né? E a análise textual discursiva, o Rock trouxe isso, né? Ele trouxe a componente da metáfora para explicar o fenômeno, né? E ele se apoiou em Paul Ricoeur, né? Então, quem estuda o livro de análise textual discursiva vai ver aí, não é, que cada capítulo ele se esforçava, não é, para sintetizar o que estava colocado naquele capítulo por uma metáfora, não é? Seja Tempestade de Luz, que é o primeiro deles, Explosão de Ideias, não é? Quebra-cabeça, o mosaico, que mais que tinha Jano, não é? Esse olhar de Jano que olha para frente e para trás, no sentido que olha também para aquilo que eu já fiz da pesquisa e o que vai vir, não é? O que eu ainda tenho que fazer, não é? Outra metáfora que ele trouxe em um dos textos é o mergulho, não é? E como chama o da águia? Eu já esqueci, eu esqueci desse que eu pus. Ah, Fênix. O ressurgir de Fênix, não é? Que é muito interessante essa ideia, não é? Que é
do transformação do pesquisador. E isso eu quero falar mais um pouquinho. E a última metáfora que ele usou, no último texto dele, é as avalanches reconstrutivas. Aqui ele já faz um texto bastante hermenêutico, não é? É o último texto do livro, esse livro que eu mostrei para vocês, não é? E aí ele não fala mais em fenomenologia, é um texto hermenêutico, não é? Mas todo o processo ele vem nesse caminho, não é? De uma abordagem fenomenológica hermenêutica. Eu queria falar um pouco sobre o ressurgir de Fênix, né, porque eu acho que tem uma componente na análise textual discursiva que é o compromisso do Rock com o pesquisador iniciante, né, que é ele... da mesma forma que ele foi tocado pela fenomenologia, ele diz, isso me transformou e mudou o modo de pensar, ele, enquanto pesquisador, o tempo todo estava tentando exatamente que nos ensinar que nós deveríamos nos tornar pesquisadores com autonomia, né, de decidirmos que teorias nós vamos estudar, não é? E nesse processo ir nos transformando, não é? Então, que é a ideia do ressurgir de Fênix, né? Ou seja, a gente se destrói, né, e às vezes a TD faz isso conosco, não é? Nós começamos acreditando em o fenômeno que se mostra de toda forma, ele mostra a nossa limitação, né? Porque é isso que nós conseguimos enxergar e não outra coisa. E quando nós vamos para outras teorias, isso aparece de forma totalmente diferente, né? Então, às vezes a gente tem que ressurgir das cinzas, né? Que é a metáfora que ele usa num dos capítulos. Vamos para a próxima, Raquel. E aí é a guinada, não é, de pensar na hermenêutica, não é? Então, a hermenêutica, ela tem uma tradição muito antiga, né, na filosofia, e quando foi começou antes, não é, essa mudança do foco de tentar exatamente saber o que os textos bíblicos diziam, ela foi tendo diferentes focos e diferentes filósofos, não é? E chega nessa ideia de que nós buscamos, quando fazemos hermenêutica, nós buscamos compreender um fenômeno. Isso eu acho que é outra diferença bastante presente em relação à análise de conteúdo e à análise de discurso, não é? A análise de conteúdo, ela, de certa forma, eu volto a dizer, na época em que eu estudei análise de conteúdo, a partir de Bardin, ela tem uma ideia de realidade que a pesquisa vai, de certa forma, mostrar essa realidade como ela é, né? E a análise do discurso, o pouco que eu sei, o sujeito diz exatamente o que um sujeito faz na análise de discurso. Ele descreve, mas ele descreve não o fenômeno, né? Ele descreve a partir de teorias do seu desse viés, não é? Como eu disse, seja qual for a matriz teórica que dá origem à análise do discurso, né? Então, se é Habermas, vai ser teoria crítica. Então, com esse fundamento, eu analiso os meus dados, não é? E a análise textual discursiva quer compreender o fenômeno, não é? Eu quero compreender o fenômeno. E o que significa isso, então, para eu dizer que é diferente, não é? Eu não quero saber se é certo ou errado,
Eu posso compreender um fenômeno e discordar daquilo que eu venho a compreender como estando nas entrevistas dos sujeitos que eu vou entrevistar, ou nos textos que eu vou ler. No entanto, não é a preocupação, né? Eu saber se é certo ou se é errado. E vou dar um exemplo, a partir da minha própria história, quando fiz meu mestrado, em 1995, né? Eu digo a data para vocês verem que é possível que a gente se transforme, né? Eu queria saber quais as concepções, olha, a pergunta, quais as concepções epistemológicas dos professores de ciências, né? Por conta do que na época se discutia muito presente, que era priorismo, empirismo, interacionismo, né, com grande foco na aprendizagem, e aí a grande discussão Piaget-Vygotsky. Então, eu queria exatamente, na medida que eu entrevistava professoras e observava as aulas, eu queria saber quais as concepções epistemológicas daquelas professoras, né? Então, vocês veem que tem um cunho do que é certo e errado nessa minha questão, não é? Porque existe uma hierarquia também nisso, né? A pesquisadora, professora universitária que pesquisa, já no meu mestrado era professora universitária, então, que pesquisa os professores da escola, não é? E que coloca eles numa caixa teórica, que eles não têm nem ideia do que seja, né? Então, eu diria, naquele momento, eu buscava um saber certo ou errado, né? E eu acho que a pesquisa acadêmica, há muito tempo, fez isso, sobre a escola, né? Querendo botar defeitos nos professores, né? Também outra coisa, né, quando eu falo em análise textual discursiva, que eu não quero saber o que os sujeitos quiseram dizer. E aí também tem essa diferença que eu vou pontuar entre análise de conteúdo e análise textual discursiva, né? Por quê? Porque é a época em que exatamente se cunharam os dois termos, não é? O Rock no início de 2000 e a Bardan lá 1970, a ideia de perceber que a linguagem nós nunca podemos saber, ela é polissêmica ou translúcida, não é? A gente não sabe o que esse sujeito quis dizer na hora que ele nos disse alguma coisa, ele disse aquilo, não sabemos necessariamente se era aquilo que eu interpretei como sendo o que ele queria dizer, ou se foi a minha pergunta que levou ele a dizer aquilo, né? Então, também não é o objetivo da análise textual discursiva. E, por último, não é? E aí vocês vão ficar, talvez, um pouco atônitos, não quer saber a verdade, não é? E vocês vão dizer, então, mas que pesquisa é essa que não quer saber a verdade? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente sempre está, de certa forma, no caminho de busca da verdade, né? No entanto, o que eu vou encontrar não necessariamente seja esta verdade, né? Essa ideia, né, de tentar pensar um modo diferente de olhar para isso, né? Eu vou compreender o fenômeno, eu vou tentar fazer desse processo o mais próximo da verdade que eu possa, no entanto, também eu não tenho certeza de que isso que eu estou fazendo está mais próximo ou distante do que possa vir a ser essa verdade, né? Então, quando eu faço ATD, eu tirei essas três coisas, eu não quero saber se é certo ou errado, eu não quero saber o que os sujeitos disseram, então, de novo, eu me uso como exemplo, eu entrevistei os professores, né? E isso é muito presente na área de formação de professores, né? Na área da educação, a gente entrevista, né? E isso tem muito a ver com as pesquisas feitas nas ciências sociais, não é? Então, na medida em que eu penso assim, eu vou perguntar e eu vou saber, a partir disso, o que eles disseram,
o que eles quiseram dizer, de novo, eu estou mais próximo da análise de conteúdo do que da análise textual discursiva. Por quê, né? Esse movimento que leva a problematizar a ideia de que eu só posso dizer do texto aquilo que ele mostra para mim, e não o que uma consciência ou uma subjetividade, um outro sujeito disse, eu vou estar mais próximo da análise textual discursiva. Né? O que tu achaste, Mariana? Me diz. Deu para ver alguma diferença? Exatamente, ó. Isso nos torna livre para perceber coisas não antes imaginadas, não é? E por isso que eu digo que ela é um modo da gente pensar que nos derruba, porque está sempre em termos de coisas que eu não sei, não é? E que se eu não sei, eu não consigo que ela se mostre para mim, eu não tenho ferramenta cognitiva, linguística para poder perceber, né? E o Rock, no livro da tese dele, ele usa a metáfora da sombra, né? Que é como a gente perseguisse a sombra e, de repente, ela se mostra, né? Que o fenômeno se mostrou em algo que eu ainda não tinha tido condições de perceber. Né? E eu não falei ainda, mas essa ideia da metáfora tem muito a ver com uma característica da fenomenologia que está posta lá em Russell, que é a ideia da intuição, né? Como algo que... o que ele problematizou muito foi a ciência da época, não é? A ciência pautada especialmente na razão e na causa e efeito, muito fortemente na psicologia da época, né? E ele vai questionar isso bastante. E então, essa ideia da intuição, da metáfora, não é? Da gente não saber muito bem o que tem que fazer, mas eu acho que tem que ser por aí, não é? É essa ideia que está muito presente na análise textual discursiva, que não está presente, eu penso, em nenhuma das outras duas, novamente chamando a atenção a pergunta da Mariana, não é? Uma, eu tenho uma teoria forte que eu olho a partir daquela teoria, e outra, eu tenho procedimentos muito sistemáticos que eu faço, e descrevo o que eu estou observando. A realidade nesse análise de conteúdo, a realidade como eu observei, essa daqui é o fenômeno e essa daqui é o discurso, não é? São três mundos diferentes. Vamos para mais uma? O que eu digo aqui? Olha só, aqui eu estou na fenomenologia, tá? Então, essa ideia que é do Heidegger, tá? As coisas não podem ser compreendidas na relação sujeito-objeto. Essa ideia de sujeito-objeto é exatamente toda a problematização dada ao modo de fazer ciência positivista, não é? Eu tenho uma causa e tenho um efeito, não é? Olha só, de novo o meu exemplo. Quais as concepções epistemológicas, ou seja, eu tinha ali um professor que me dizia da sua aula e eu colocava como efeito nisso, né, colocava ele dentro de uma caixinha epistemológica, né? Então, a epistemologia, o modo como ele compreendia a produção do conhecimento, tinha como efeito o modo que ele era professor. Né? Então, a fenomenologia, né, vai dizer que nós não temos esse modo de pensar sujeito e objeto, porque sujeito e objeto estão juntos, né? Não tem essa separação, porque se ele se mostra, ele já está comigo nesse mostrar-se, não é? Então, eles se apresentam, não é?
de um modo para mim, que não é o mesmo modo para a professora Mariana, nem para a professora Vivian, nem para a professora Bicudo que está aqui, ou para a professora Elisandra, não é? O fenômeno vai se mostrar a partir do modo como eu consigo que ele se mostre para mim, por conta de toda a minha história, de todas as teorias que eu li, de todos os livros, de todos o momento que eu vivi, né? Considerando que nós somos históricos, né? E aí tem uma outra diferença da análise de conteúdo, não é? Que é essa ideia da historicidade, né? Na medida em que a gente vai entrando para a hermenêutica. Lá nos primeiros textos da análise textual discursiva, isso aparecia menos, né? E cada vez eu me convenço mais da importância da historicidade para nós entendermos um determinado fenômeno, né? Os fenômenos se repetem na história, né? Ontem eu assistia uma aula da professora Marilena Chauí, que ela trazia Walter Benjamin, não é? Dizendo que nós temos que aprender a olhar a história para não para poder nos prevenirmos de tragédias, não é? E Walter Benjamin, vocês sabem, não é? Morreu no final da guerra, não é? Ontem a professora Marilena Chauí dizia que ele se suicidou, outros dizem que morreu de outras causas, não é? Mas a desilusão, exatamente, pelo momento que vivia, que era, não é, o extermínio de um número inexplicável de seres humanos, não é? E nós estamos vendo isso nesse mundo atual, não é? Por conta de políticas públicas ou que são deterioradas, né? Como estamos vendo na questão da educação pública, na questão da saúde, né? Na questão do trabalho. Vamos para o próximo. Então, eu vou ver se tem mais um aqui, que é pesquisa do fenômeno situado. Pesquisa do fenômeno situado. Deixa eu ver aqui. Isso é muito legal. Esse é muito legal. Isso é um conto, não é? Talvez vocês conheçam, não é? Jorge Luiz Borges, sempre esqueço o nome, né? Esse prêmio Nobel da literatura. De novo, eu chamo a questão de estética. E é o Foucault que vai dizer que quando ele leu esse conto chinês, ele se deu conta, não é, de por que na pesquisa as categorias, e ele vai problematizar isso, que a análise de conteúdo e análise textual discursiva fazem, que é a categorização. Ele vai dizer assim, não é? Essas ambiguidades, redundâncias e deficiências recordam as que o Dr. Franz Kuhn atribui a certa enciclopédia chinesa que se intitula Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos. Em suas remotas páginas está escrito que os animais se dividem, não é? Essa ideia da categorização, e que para nós é muito importante na análise textual discursiva. Se dividem em pertencentes ao imperador, embalsamados, amestrados, leitões, sereias, fabulosas, cachorros soltos, incluídos na classificação, que se agitam como loucos, inumeráveis, desenhados com um pincel finíssimo de pelo de camelo, etc., que acabam de romper o jarro, o vaso, não é? Que de longe parecem moscas. Então, o Foucault vai dizer assim, não é, que esse conto mostra um pouco a ideia de que o fenômeno é além das categorias, não é? Ele diz que ele achou muito gozado, é muito, muito divertido o conto mesmo, né? Mas a categoria que o Jorge Luiz Borges usa, não é completamente
disparatada, né? Se a gente vai pensar nos sentidos que nós atribuímos, né? Para as nossas unidades de significado, né? Mas eu trago aqui para essa ideia que, para nós, a categorização é estruturante da análise textual discursiva, né? E a análise do discurso, ela não é estruturante, ela não é estruturada, ela é um movimento pós-estruturalista, né? Então, aí, Mariana, de novo, tem uma grande diferença, né? A Raquel me diz aqui que nós ainda temos 20 minutos, podemos começar a pedir perguntas, exato. Elas podem vir, né? Não tem problema nenhum, isso daqui não tem fim, né? Essa minha palestra eu sempre vou até onde é possível, né? Nós podemos parar onde for, se tiver pergunta, a gente também para. Vamos para o próximo, que seria ótimo, né? Porque temos 20 minutos só. Vamos mais uma, Raquel. De novo, né, é interessante como a gente vai repensando nas perguntas, não é? Então, a Mariana faz outra diferença, tá? Exatamente pensar quem é que faz categoria, análise de conteúdo e análise textual discursiva, não é? A análise do discurso, o que ela tem? Ela tem as teorias que te descrevem aquele fenômeno, não te explicam, elas descrevem aquele fenômeno, não é fenômeno, desculpe, não é? Os da análise do discurso dizem assim, não existe fenômeno, né? Então, existe um discurso que vai fazendo o mundo ser desse jeito que ele é, não é? Então, isso é um exemplo só, não é, de uma pesquisa que fizemos, não precisamos ir muito adiante nisso, né? Mas nós pesquisamos, o Robson e eu, nessa ocasião, como que eram as teses aqui da FURG, do PPGEC, que usavam ATD, não é? E então, eram meus alunos, a Vivian, na época, era minha aluna, mas ela foi minha mestranda, então ela não foi uma dos sujeitos investigados, mas não eram os sujeitos investigados, sim, eram os resumos das teses. E o que a gente viu, não é? Que algumas das teses, elas ficavam no momento da descrição, que é o primeiro momento depois que nós temos as categorias. O que a gente faz depois que a gente estabeleceu as categorias, sejam, não é, naquele processo que coloquei, iniciais, intermediárias e finais? O que a gente faz? A gente descreve, né? Esse é um momento importante e também, diria assim, considerando a ideia da essência, o que caracteriza a análise textual discursiva é esse momento de descrever, que é para exatamente eu me dar conta de como que o fenômeno se mostra para mim, né? E algumas das teses ficaram nesse momento, na descrição e nas teorias que o sujeito tinha ao começar essa análise. Aí ficaram, né? E são teses. Aí, os sujeitos foram considerados como sujeitos que tinham feito uma pesquisa científica sem problema nenhum. O que eu estou dizendo é que existe esse movimento. E, do outro lado, um movimento muito mais hermenêutico, então, do lado da descrição é muito mais fenomenológico, e do lado da compreensão, o deslocamento é muito mais hermenêutico, que é eu, enquanto pesquisador, vou ampliar essa minha compreensão desse fenômeno. E para ampliar isso, o que eu preciso? Eu preciso de teoria, não é? E aí vocês vão dizer, mas não é que não era para ter teoria? Não era para ter teoria naquele momento inicial, não é? Eu parto das teorias que eu tenho, não é? Eu não vou, para usar isso, eu vou precisar de ter todo esse
tal teórico para poder analisar isso. Não, a teoria, ela vai se constituir ao longo do processo de análise, né? Como foi essa ideia da compreensão, né, que aconteceu exatamente na tese de doutorado do Robson, quando nós fazemos isso, ele é meu aluno na ATD, estava no doutorado, e nós nos demos conta que os 11 resumos diziam assim: objetivo da pesquisa, compreender, né? E aí pensávamos assim, mas será que esse pessoal sabe o que é compreender? E nós mesmos sabemos o que é compreender? Então, fomos aí exatamente à busca do que é compreender, não é? E esses dias eu conversava com a Vivian, não é? E exatamente discutimos isso, né? O que é, afinal, essa compreensão. Então, e a teoria vem a partir daí, não é? Ela me sugeria, na época, a leitura de um livro, não é? Que exatamente vou mostrar para vocês, esse é um outro livro que está aqui na minha cabeceira, que é O que é compreender, não é? E aí, essa autora, Margarida Maria Nobre, ela só apareceu porque essa ideia dessa palavra, compreensão, se mostrou nesse momento. Quantos outros, não é, eu dizia que o objetivo da ATD era compreender, e nunca tinha parado para pensar, afinal de contas, o que é mesmo compreender, não é? Certo? E aí a Margarida, essa autora vai se basear em dois, especialmente em Morin e em Gadamer, não é? Para mostrar, afinal de contas, o que é compreender. Tem outra coisa, Mariana, que eu quero dizer sobre qual é a diferença, não é? Nesse momento, para mim, como que estudo ATD, não é? Eu digo que a ATD ainda ela está no momento da palavra, por isso que eu falo na compreensão, não é? E não no discurso. Eu fico atenta às palavras que aparecem e que eu vou buscar ampliar minha compreensão sobre elas, não é? Que é bem diferente de um discurso, não é? Por exemplo, um enunciado, não é? Que vi numa banca que eu estava, de uma tese Foucaultiana sobre os alunos das licenciaturas, não é? E o enunciado era, não é, o discurso que pautava, e acho que nós todos que somos da formação de professores sabemos isso, professor é menos, não é? E esse é o discurso que está posto no governo do Estado, desvalorizando salários, está posto agora na discussão do retorno às aulas, todo mundo decide se tem que voltar às aulas ou não tem que voltar às aulas, e os professores muitas vezes não são escutados, então essa tese dizia assim, né, dando conta da desvalorização do professor, que o professor é menos, né? Isso era o enunciado do discurso produzido. A análise textual discursiva presta atenção na palavra ainda, né? E por que, então, a gente botou discursivo no livro, né? Por que a gente chamou discursivo? Porque é a ideia diferente desse discurso que está posto em todas essas metodologias da análise do discurso, entendendo o discurso como operação da linguagem, né? Eu não escolho muito as palavras que eu estou aqui dizendo para vocês, né? Elas vão vindo a partir da minha história, do meu referencial, né? Então, nesse sentido, é a ideia discursiva que temos. Eu tenho por intenção ir adiante nisso, né? Mas, por enquanto, as palavras me desafiam muito mais, né? Esse conjunto de palavras que às vezes aparecem e que me dou conta, nunca parei para pensar o que era compreender, por exemplo, né? Ou nunca parei para pensar sobre... eu trabalhei 10 anos na coordenação, a Vivian trabalhou comigo na coordenação do PIBID, eu sempre fiz portfólios, nós temos centenas de portfólios,
e eu estudava a Benigna, Sá Chaves, não é? Mas eu nunca tinha parado mais detidamente para pensar historicamente como é que esses portfólios tinham se constituído no mundo. Então, por isso que eu digo assim, não é? Que eu estou mais presa à palavra ainda. Né? Professora, temos duas perguntas. Ótimo, acho que podemos demos as Sim, perguntas e paramos isso. por aí, não é? A professora Sandra Nonemacher pergunta, né, o que é... A Sandra está. O que é compreender para você, Maria? Quando perguntamos o que é isso que se mostra, não buscamos compreender um fenômeno? Sim, sem dúvida, Sandra. Só que quando eu começo, o que é isso, qual é o primeiro procedimento da compreensão? Todos eles eram fenomenólogos, tanto Heidegger quanto Husserl, né? O Heidegger orientado do Husserl, o Gadamer orientado do Heidegger, assim como a Elisandra foi tu orientada, é isso? Exatamente. E Foi tu a foi professora Sandra que me apresentou a TD, inclusive. Exato. E a Sandra foi orientada a Maria Cristina, ou, se estou errando, de quem, Sandra? Mas a ideia inicial, nós queremos exatamente compreender o fenômeno, mas como nós começamos a compreender com a ideia fenomenológica, né? Que é nós estarmos abertos a perceber o que é isso que se mostra, porque quando eu percebo o que se mostra, eu consigo perceber o meu limite, não é? E não o meu limite enquanto sujeito que aprende ou que compreende o fenômeno, né? Que se eu vou compreender a partir de determinada teoria, eu posso dizer do limite da teoria, mas não de mim mesma. Né? Então, já é esse movimento em direção à compreensão desde o início, não é? Tanto que acho que é o Gadamer que diz, não é? Toda descrição é compreensão. Né? Acho que é ele que diz isso. A professora Sandra coloca ali, professora Maria do Carmo, que o orientador dela foi o professor Delpino e que a Cris foi co-orientadora dela. Claro, exato, Sandra. Então, não é? É a mesma história, não é? Todos eles eram fenomenólogos, não é? Tanto que o Verdade e Método, mais de uma vez, ele chama isso a atenção, não é? O Gadamer. E depois o Heidegger vai abandonar a ideia da compreensão, lá no final da sua carreira, não é? E vai dizer, a ideia da hermenêutica, e vai dizer assim, a hermenêutica segue com Gadamer, não é? E ele foi muito mais para a poesia e para outras questões diferentes da hermenêutica, né? É como que ele tivesse enxergado o limite da hermenêutica, não é? O Gadamer seguiu, e eu me encanto, não é? Com a hermenêutica até hoje, mas por que tem essa diferença, Sandra? Porque isso também aprendi com a Maria Aparecida Bicudo, que é assim, ó, outro fenomenólogo importante, Paul Ricoeur, né? E ele vai dizer assim, né? Ele foi o sujeito que traduziu Husserl enquanto estava preso, né? Ele traduziu o Husserl do alemão para o francês, e ele chega em determinado momento e diz assim, a descrição não dá conta, não é? E por que não dá conta? Porque é preciso que eu traga outros sujeitos teóricos para interpretar isso, se eu descrevo com aquilo que eu consigo descrever, que não é a mesma coisa, não é, Sandra? Se eu olho a descrição de um banco de Sartre, tu vai dizer assim, tem muita teoria nisso que ele está descrevendo. Se tu vai ler a descrição de Heidegger sobre o que eu não sei se é ansiedade ou angústia, acho que é ansiedade, ou do Van Manen, que é um fenomenólogo atual e vivo canadense, eles
descrevem, não é? Não tem interlocução teórica nisso, não é? Não tem a busca de um outro teórico para explicar isso, não é? E aí o Ricoeur entra e diz assim, é preciso em determinado momento, e eu penso assim, para mim que não sou nem de longe, né, com a condição de fazer qualquer descrição no nível desses fenomenólogos, seria totalmente insuficiente eu não ir buscar interlocução teórica, coisa que o nosso querido Mário Osório Marx já nos dizia, não é? A importância na ciência da interlocução teórica, porque a descrição eu posso ficar da minha visão, não é? Enquanto a ideia da gente fazer o Ricoeur vai dizer, esse enxerto hermenêutico, não é? Para nós abrirmos para a interlocução teórica. Nosso tempo está findando, mas temos um tempinho para mais uma pergunta, prof, do professor Rafael Bueno, né, nosso colega. Ele pergunta o seguinte: como a TD se distancia de uma descrição? Como a TD se distancia de uma descrição, um mesmo fenômeno pode levar a categorias emergentes, bem diferentes, se analisadas por pesquisadores diferentes, fundamentados em teorias diferentes? Sim, exatamente. Porque nós somos sujeitos diferentes, né? Então, dependendo de como o fenômeno se mostra para mim ou para o Rafael, nós vamos prestar atenção em alguma coisa que nós queremos aprender, que é completamente diferente para mim do que é para o Rafael. E a busca de que teoria eu ou ele vamos buscar que é interessante, né? Então, por exemplo, essa autora que eu falei para vocês, a Margarida, ela busca a ideia da compreensão, especialmente, ela traz Gadamer, mas especialmente ela traz Morin, não é? E eu busco a compreensão no Gadamer, não é? Nem tive condição de dialogar com Morin e com Gadamer, dois monstros da filosofia, né? Monstros no bom sentido. Então, sim, Rafael, não é? A ideia da descrição, ela mostra, de certa forma, o nosso limite, não é? Enquanto sujeito que consegue perceber alguma coisa e não outra, não é? E isso nos leva a uma teoria, a uma interlocução teórica ou outra, não é? Então, por isso que é sempre inacabado, por isso que é sempre esse processo que nós sempre vamos aprendendo né, mais sobre esse fenômeno, não é? Professor, eu não poderia deixar dele fazer uma pergunta para nós finalizar, que ficou na professora Sandra, que está aí nos assistindo, deve lembrar da minha. Eu conversava com a professora Sandra antes da defesa da dissertação quanto às categorias, né? A TD não traz muitas regras, né? É muito da percepção do fenômeno, né, pelo pesquisador. Mas eu queria lhe perguntar se digamos assim, quando a gente vai nomear a categoria para fazer o metatexto, se tem uma regra quanto ao tamanho da categoria, se são uma, duas palavras, se pode ser uma frase, se tem alguma regra quanto a isso. Eu acho que depende da tua pergunta daquele momento, né? Eu já gostei muito e já fiz muito a ideia da frase. A frase que, de certa forma, me fazia compreender mais algum aspecto do fenômeno, não é? Ela tinha já um argumento no próprio título, né? Da categoria. Em outros momentos, isso não aparece, né? Esses exemplos, um deles que eu falei agora, foi quando vimos, porque é um exercício que eu faço nas aulas, é normalmente olhar para resumos, né? E aí apareceu no PPGEA, diria assim, né? Educação Ambiental. Qual é a característica fundamental das pesquisas na educação ambiental? E o que apareceu? Problematização, uma palavra, não é?
E aí, nesse sentido, poderia pensar de dois modos, não é? Que seriam categorias em que a problematização foi no discurso e outros, a problematização foi de uma ação, não é? Um muito mais ligado à teoria marxista e outro à teoria Foucaultiana. Então, vê, a mesma palavra foi trabalhada, não é? No materialismo histórico, o Saviani, ele fala, né, eu não sei se ele chama método pedagógico, eu não me lembro, ele tem isso, ele tem inclusive um glossário, né, das palavras do materialismo histórico, ele fala problematização, tu pensa assim, tá, então é uma palavra que está ligada, e as palavras são polissêmicas, né? Então, nesse movimento que eu acho que tem a ideia do que a gente vai aprendendo, né? Aí tu pensa assim, vai lá, tá, essa palavra, problematização, em Foucault, que rompeu com todo o materialismo histórico, né, marxista, ele foi muito tempo marxista, diz no início estruturalista, e ele rompe com tudo isso, rompe com a dialética, e a palavra é problematização, de novo, não é? E os sentidos que eles dão são diferentes, não é? Que é o sentido de problematização para o materialismo histórico, ele vai exatamente problematizar uma ação humana, não é? Por conta de estar situada nesse mundo. O que é a problematização do Foucault é exatamente desnaturalizar, né? Uma coisa que num discurso nos parecia natural, ele vai desnaturalizar, ou seja, é tornar difícil aquilo que parecia simples, né? Então, para isso, eu precisei ir lá, né? Além do que eu sabia de problematização, que era o meu início, né? E a gente vê problematização também em Freire, né? Precisei ir lá ver e estudar o Loureiro, em problematização, e ele trazendo Saviani, como fui lá em Foucault tentar entender isso, né? E aí, a minha decisão enquanto pesquisadora, bom, poderia ser, bom, eu vou me decidir por ser materialista histórica, por ser Foucaultiana, bom, eu não me constituí assim, né? Eu me constituí como um sujeito que vai aprendendo a partir dessas palavras, porque nós só podemos entender o mundo a partir de coisas que têm linguagem, né? Embora eu tenha visto um livro muito interessante, que tem coisas que existem em outras línguas que não existem na nossa, né? E assim como na nossa existe saudade que não tem em outras línguas, né? A importância da linguagem. E isso está especialmente na análise, de novo, Mariana, isso está especialmente na análise textual discursiva e na análise de discurso, né? O valor, a dificuldade da gente interpretar. Obrigada, professora. Então, é um assunto que não termina, né? A gente Não, sempre tem cada vez aprender mais, cada vez que a gente lhe escuta, a gente aprende coisas novas, né? Então a gente agradece, eu agradeço imensamente pela sua disponibilidade em apresentar este tema para nossos alunos, né? E para os nossos colegas, né? Que estão na iminência aí, determinando a graduação, né? Outros na especialização, na pós-graduação, poder, então, conhecer um pouquinho da análise textual discursiva. Queria agradecer a presença de todos, né, e de todas que nos assistem. Tivemos manifestação no chat ali de colegas de Minas Gerais, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, de Frederico Westphalen, de outros campos do IFAR, colegas também do PPG Educação e Ciências da Unipampa Uruguaiana também nos acompanham, e os nossos colegas, professores e alunos do nosso IFAR Campus Alegrete. Então, professora Maria do Carmo, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo conhecimento que trouxe para nós nesta noite, foi com certeza de grande valia para a formação de nossos alunos. Muito obrigada. Eu que agradeço, porque sempre é assim, né? Quando a gente fala, a gente aprende mais sobre aquilo que
tenta compreender melhor. Eu que agradeço, Elisandra, como eu disse, continuamos juntas, não é? Obrigada, Raquel, por ter nos dado apoio, obrigada, Rafael, não é? Seguimos. Agradecemos a Raquel. Aqui conosco, Rafael, também foi orientada pelo Roque aqui, né? Teve o prazer de conhecer o Roque aqui em Rio Grande. Agradecemos a Raquel, que nos auxiliou nos bastidores, a toda a comissão organizadora da 4ª JIP e o 1º simpósio da pós-graduação, e convidamos a todos para, daqui a pouquinho, pelo Google Meet, assistir, então, a apresentação dos trabalhos dos nossos alunos. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite, então. Um prazer. Parabéns pelo trabalho.